Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, amados irmãos. Em virtude do decreto municipal, neste domingo, dia 21 de março, nós não poderemos ter o nosso culto presencial e por isso cá estamos nós outra vez gravando uma mensagem para todos os membros da nossa igreja, desejando que alcance você, que seja bênção na sua vida e que nós todos possamos reservar esse tempo para prestar ao Senhor um culto de louvor e de adoração. Faça isso mesmo, invoque a presença de Deus. Ore por esse tempo que nós estamos atravessando, um tempo difícil. Ore pelos enfermos da sua igreja, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Saiba que o nosso Deus é um Deus que cura. Ele é o Senhor de toda a terra. Nós confiamos nele. E ele nos legou esse direito e essa autoridade de estarmos abençoando aqueles que estão ao nosso derredor. Então não esqueça, ore por estes irmãos, faça contato. Enfim, que nós sejamos verdadeiramente aquilo que somos, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, invoque a presença de Deus, oremos juntos. Querido Deus, louvamos o teu nome neste domingo, declarando que o Senhor continua sendo Deus. Nós sabemos, temos convicção, não temos absolutamente nenhuma dúvida. Sabemos que o Senhor tem os seus olhos voltados para nós. Eu rogo, Senhor, que a tua boa mão seja estendida a favor da tua igreja. Que os teus ouvidos estejam atentos à nossa oração e ao nosso louvor. Temos gratidão no coração por aquilo que o Senhor tem feito. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito alcance a vida de cada membro que ligou seu celular, seus aparelhos, suas mídias sociais e que estão agora com o coração posto na tua presença para adorar-te, para glorificar-te, para exaltar o teu nome. Recebe-nos, pois, por favor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e toda a igreja diga amém. Louvemos ao Senhor com o pastor Gutenberg. Tenhamos um tempo de louvor e de adoração. Eu convoco você a cantar aonde você estiver, junto com o pastor Gutenberg. Um lugar onde encontro a paz que excede todo o meu entender. Descansar nos teus braços, ó Pai. Um lugar onde posso conhecer o teu amor que lança fora todo medo, quebra o jugo e traz libertação. O teu amor é o meu maior segredo, lugar onde posso conhecer, um lugar onde ouço tua voz que me dá coragem pra vencer.
maior segredo, um lugar onde posso conhecer, um lugar onde posso conhecer, um lugar onde posso conhecer. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, ó Senhor, teu amor lança fora todo medo, teu amor lança fora todo medo, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, ó Senhor, teu amor lança fora todo medo, teu amor lança fora todo medo, teu amor lança fora todo medo, teu amor lança fora todo medo. Queridos irmãos, eu tenho pensado em como o tempo passa, em como o tempo passou. E eu estava contabilizando, analisando as mensagens que eu já preguei nesse tempo e que eu tenho arquivado nas minhas gavetas, e percebi que eu tenho várias mensagens. Computando o tempo da existência do Ministério Cristo Vive, computando os domingos, somente dominicalmente, provavelmente nós já pregamos mais de 2.000 vezes. E que eu tenho lá aproximadamente 1.000 mensagens. E eu tenho decidido revisitá-las. Principalmente quando a gente olha o tempo que nós estamos atravessando e tendo a percepção de que as coisas parece que elas estão se fechando. Parece que o tempo está sendo abreviado e a igreja não está muito atenta. O mundo não está atento, ótimo. O mundo não está, não ótimo, mas é razoável, é inteligível. Mas nós, como igreja, não estarmos atentos. Aliás, eu estava ainda agora com a minha esposa na sala dela e estava lendo uma mensagem dessas das mídias sociais que dizia exatamente assim: Faraó respeitava as pragas, mas Faraó não temia a Deus. O mundo está assim, amedrontado pela pandemia, mas não teme a Deus. Que eu e você temamos ao Senhor. Hoje eu quero revisitar uma das minhas mensagens, falando sobre a igreja, sobre o valor da igreja, sobre o que tem acontecido no mundo com relação à igreja. No Brasil, por exemplo,
segundo levantamentos da própria igreja, existem hoje cerca de 4 milhões de desigrejados. 4 milhões de pessoas que frequentaram igrejas e que de alguma forma se desesperançaram com relação à igreja. É muito estranho. Talvez, na verdade, esses 4 milhões nunca tenham de fato feito parte da igreja. Ou se fizeram, não entenderam qual é o papel da igreja, qual é o significado da igreja, qual é a função da igreja, qual é a direção que a igreja deve ter. 4 milhões. Já temos compartilhado o caminho que a Europa e que a América têm caminhado e de como as igrejas têm fechado. E eu só quero lembrar rapidamente aqui para você. Entre 1990 e 2010, na Europa, 340 igrejas. Dentre essas, 46 foram demolidas. O que está acontecendo, no entanto, não é uma grande surpresa. Por 2000 anos, o cristianismo viveu e prosperou com base no fervor de seus missionários. Mas há poucas pessoas esses dias que querem ouvir aquela mensagem. Apenas 13% das crianças nascidas hoje são educadas em alguma igreja. 13% e apenas 13%. Não há dúvida, o espírito de luta de igrejas cristãs é uma coisa do passado. E nós precisamos entender e praticar. Eu estava pensando numa frase do Chesterton, e ele diz que cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Nós estamos olhando o mundo de hoje. Nós estamos vendo a direção que o mundo está tomando. E nós, como igreja, queremos essa atualidade ou queremos a palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz, que está alicerçada sobre a história, que somente depois de Cristo tem mais de 2000 anos de história como igreja? Eu quero convocar você a estar voltando os seus olhos para o tempo atual, mas não para estar se atualizando. Estou convocando você para ter coragem, se unindo a um pequeno punhado de pessoas que não querem ser atuais, mas que querem a palavra de Deus. Qual é o papel da igreja? Porque Deus nos levantou como igreja. Meu querido, onde você estiver, saiba, igreja é a embaixada de Deus na terra. Igreja não pertence ao mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Eles têm uma constituição, a Constituição do mundo. E eu não falo da Constituição brasileira, da Constituição americana, da Constituição francesa. Eu falo na Constituição do mundo. Nós temos uma Constituição. E aqui está a nossa Constituição. Nós nos pautamos, nos dirigimos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sido vilipendiada. O seu valor tem sido diluído até pela própria igreja. A igreja é a embaixada de Cristo aqui na terra. Por que tem acontecido 4 milhões só no Brasil de desigrejados? Por que que a relevância da igreja na Europa, na América, tem se diluído? Exatamente porque há um descompromisso. E a Bíblia fala, lá em Hebreus, capítulo de número 10,
o compromisso que nós devemos ter com a nossa igreja. Se você quiser, vá lá. Olhe, Hebreus 10, 23 a 25. Outro motivo, a igreja tem confundido as suas prioridades. Primeiro, colocando o trabalho como se o trabalho fosse prioritário e não a igreja. Olha o que diz o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Priorize Deus. Priorize Deus e Ele vai abençoar o seu trabalho. Ele vai dar a você enquanto você está dormindo. Saiba, não são seus músculos, não é sua força, não é a sua inteligência que pode produzir. É Deus que é o abençoador. E Ele faz isso porque Ele ama aquele que Ele ama. Aquele que olha para o Senhor e ama a sua obra e age no sentido de que a sua obra cresça, esse Ele abençoa no seu trabalho. E a família? Quantos estão colocando a família no lugar errado? Se você quiser, Mateus capítulo 12, 46 a 50, Lucas 9, 61 e 62, são textos nos quais Jesus Cristo priorizou o que tinha prioridade. Ele não priorizou nem sua mãe, nem seus irmãos, porque ele tinha algo maior a fazer. Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos algo muito maior a fazer. É claro que damos importância àqueles que são nossos, os nossos familiares, nós os trazemos para a igreja e quando fazemos isso, nossa casa é abençoada. Diga com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e a graça de Deus vai estar sobre você. Por favor, em nome de Jesus. Eu não entendo que seja Deus, família, igreja. Eu entendo que é Deus, Deus, Deus. Família incluída. Obra de Deus incluída. Em nome de Jesus, traga a sua igreja para fazer parte. E o seu lazer. Claro que Deus gosta que nós tenhamos lazer, mas o lazer vem depois das atribuições inerentes à embaixada de Cristo. Então, por favor, o que está acontecendo com o mundo hoje é porque nós estamos colocando prioridades erradas na nossa vida. Concito você a parar e considerar qual é a sua prioridade. A sua prioridade é Deus e a sua obra? Se não for, este é um momento de reflexão. Também, nós estamos vivendo uma época em que há uma inadequação a alguns princípios. Por exemplo, o princípio da autoridade e da submissão. Parece que ninguém se submete mais a ninguém. Parece que a autoridade da igreja do Senhor está sendo colocada de lado. Esses dias nós estávamos meditando no texto de 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo orienta aqueles que são da igreja a levantarem, se existem algumas questões, mesmo humanas, e que são levadas para tribunais de ímpios, ao invés de serem resolvidas dentro da igreja. A igreja tem autoridade. E nós não podemos diluir a autoridade da igreja em prol de qualquer outra coisa. Submeta-se à igreja. E em último lugar, por que a igreja está perdendo o seu valor e perdendo a sua influência no mundo? Por culpa deles? Não, eles estão fazendo o papel deles.
por culpa nossa. Eu coloco que o caminho do cristão, ele tem que ser um caminho crescente pela decrescência. E eu lembro que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta, que é a carta aos Gálatas, ele reivindicou o seu apostolado. Ele diz, eu não me importo com quem seja o apóstolo tal. Ele estava se colocando, ele estava enchendo o seu peito na sua primeira carta. Na segunda, na ordem de tempo, ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele estava se comparando com os apóstolos e ele percebeu que ele era o menor dos apóstolos. Depois, alguns anos após, ele escreveu Efésios. E em Efésios ele diz, porque eu sou o menor de todos os santos. Ele já não estava se comparando com os apóstolos, ele estava se comparando com os santos, com todos os santos. E ele dizia, eu sou o menor de todos os santos. Aí, 4 anos depois, ele escreve uma das suas últimas cartas, 1 Timóteo, a última foi 2ª, mas ele escreveu em 1 Timóteo, porque eu sou o maior dos pecadores. Ele cresceu no decréscimo. Ele decresceu e por isso cresceu. Ele se tornou, segundo a sua própria avaliação, o maior dos pecadores. Porque quando a gente vai chegando mais perto de Deus, nós vamos recebendo deste Deus a luz para enxergar quem nós somos, para enxergar quem Ele é. E para enxergando quem Ele é, nós possamos ter uma verdadeira visão acerca de nós próprios. Querida igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a embaixada. Nós não podemos abraçar o que o mundo abraça. Nós precisamos orar e vivenciar quem nós somos. Qual é a nossa meta? Se somos a embaixada de Cristo, eu lembro o que C.S. Lewis diz. Ele diz que nós somos um exército de guerrilha. É aquele que está reunido e que faz incursões para lá atacar o inimigo e salvar alguns, trazendo para o exército do Senhor. Que eu e você sejamos gente assim. Exército do Senhor, Igreja de Deus, embaixada de Cristo na terra, como se Deus estivesse advertindo o mundo por nosso intermédio. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que a voz do Espírito Santo esteja ressoando aí, como está ressoando no meu coração. E que você esteja de joelhos aí, como eu estou de joelhos aqui. E que o Espírito Santo de Deus continue a sua obra nesta igreja, como ele já começou, como ele está renovando, e que o seu sopro alcance a mim e a você, aonde nós estivermos. Fique, pois, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, agradecendo a Deus pelo tempo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo louvor que brota do nosso coração. Alcance, por favor, cada vida que ligou seu aparelho, que pôde ouvir Tua palavra, que o Teu Espírito esteja fazendo a obra. Em nome do Senhor Jesus, eu te despeço abençoando a tua vida, a tua casa, aonde você estiver. Eu oro pelos enfermos, declarando, o Senhor é o Deus que cura. E a você, meu amado irmão, e a você, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai
as virtudes consoladoras do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelo século dos séculos. Amém, amém e amém.